Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Qualidade Kátia Mercuri. Aproveite para se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a norma ISO 9001, que é a norma que apresenta os requisitos para o sistema de gestão da qualidade. Nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho mais sobre a norma, quais são os capítulos, os requisitos, do que essa norma fala. Quer saber mais? Então venha comigo! Bom, então, como você já sabe, a ISO 9001 é a norma que apresenta os requisitos para o sistema de gestão da qualidade. A norma começa com o capítulo 0. O capítulo 0 ainda não apresenta os requisitos implementáveis, certificáveis. Ele vai apresentar para a gente o PDCA, a abordagem de processo e os princípios da qualidade. Depois do capítulo 1 ao 3, também são capítulos introdutórios, onde a norma vai apresentar um pouquinho do escopo da norma, do que ela trata, né? Termos e definições e também referências normativas. A partir do capítulo 4, aí sim são os requisitos implementáveis, né? Certificáveis. E é aqui que eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais são esses capítulos e o que cada um deles fala. Então, o capítulo 4 é o contexto da organização. Nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho mais o contexto da organização, tanto o contexto interno quanto o contexto externo. Saber mais quem são as partes interessadas da nossa organização, né? Os fornecedores, clientes, colaboradores, sociedade, governo, enfim, todas as partes que têm algum interesse na nossa organização. Aqui também a gente vai definir qual é o escopo do nosso sistema de gestão da qualidade, né? Então, quando a gente vai implementar uma norma, a gente precisa definir dentro da nossa organização quais são os processos que vão fazer parte dessa implementação. Então, aqui a gente vai definir qual é o escopo da nossa certificação ou da implantação do nosso sistema de gestão da qualidade. Também no capítulo 4, nós vamos conhecer os processos da empresa, fazer um mapeamento desses processos e quais são as interações entre eles. O próximo capítulo é o capítulo 5, liderança. Bom, a liderança é um ponto muito importante para o sistema de gestão da qualidade. Como a gente viu nos vídeos anteriores, tudo tem que vir aí de cima para baixo. Não adianta a gente definir estratégias a nível de chão de fábrica e querer levar isso para a alta direção. Então, sempre tem que vir de cima para baixo. A norma traz, então, um capítulo dedicado à liderança. No capítulo 5, a norma apresenta os requisitos, né, para que a liderança demonstre aí o seu comprometimento, a sua responsabilidade com o sistema de gestão da qualidade. Então, aqui a liderança vai demonstrar qual é o seu comprometimento, né, como ela mantém o seu foco no cliente, como define, mantém e implementa uma política da qualidade e de que forma são definidos os papéis, as responsabilidades, as autoridades dentro da organização para com o sistema de gestão da qualidade. Então, tudo isso fica aqui nesse capítulo voltado para a liderança. No capítulo 6, nós temos o planejamento. Como o próprio nome diz, esse é o capítulo onde nós vamos planejar o sistema de gestão da qualidade. O capítulo 4, 5 e o 6, eles fazem parte aí, se a gente for pensar num PDCA, né, seria o P aí do planejamento do nosso PDCA. Então aqui, nesse momento, né, a norma apresenta os requisitos e é hora da gente planejar o sistema de gestão da qualidade. Conhecer, identificar e definir as ações para os riscos e as oportunidades da empresa. Existem algumas ferramentas que auxiliam a fazer esse risco, né, essa avaliação de riscos e oportunidades que a sua empresa pode usar, por exemplo, uma análise de SWOT, enfim. Aí a empresa pode definir qual é a melhor forma de fazer. A norma não pede nenhuma ferramenta, né? São requisitos genéricos e aí a empresa define aí qual a melhor forma de tratar esse assunto. Também aqui nesse capítulo nós vamos definir quais são os objetivos da qualidade e de que forma nós vamos trabalhar para atingi-los. Não apenas definir o indicador, né, ou o objetivo em si, mas também quais as ações, de que forma que nós vamos trabalhar para que esses objetivos sejam alcançados. Outro ponto muito importante desse capítulo é o gerenciamento de mudanças. A gente sabe que o mundo muda muito e as coisas nas empresas, nas organizações, enfim, também mudam num ritmo muito acelerado. E é claro que o sistema de gestão da qualidade não pode ficar para trás. Então, sempre que uma mudança é feita, seja em infraestrutura, em pessoal, em procedimentos, enfim, qualquer tipo de mudança que possa afetar aí como você definiu, como você planejou o seu sistema de gestão da qualidade, ele deve ser considerado.
Então aqui a norma traz dentro desse capítulo também requisitos para que você avalie essas mudanças, de que forma elas podem impactar o sistema de gestão da qualidade que você definiu, para que o sistema de gestão da qualidade acompanhe aí essas mudanças que acontecem aí nas organizações. Agora o capítulo 7 é o capítulo com o nome de apoio. Bom, depois de planejado o sistema de gestão da qualidade, que nós fizemos isso lá no capítulo 6, definir as responsabilidades, conhecer o contexto da organização, agora chegou a hora de nós definirmos quais são os recursos necessários para a implementação, para a manutenção do sistema de gestão da qualidade. Então é aqui nesse capítulo, no capítulo 7, que nós vamos definir os recursos, seja infraestrutura, recurso de pessoal. E quando a gente fala de pessoal, a gente está falando aí quais são os recursos, quais são as competências necessárias para o pessoal que vai trabalhar na organização, as habilidades, os treinamentos necessários. Então, toda essa rotina aí de recursos humanos tá aqui nesse capítulo de apoio. Então, também aqui nós vamos tratar do ambiente organizacional, da comunicação. Então, como é feita a comunicação dentro da empresa para que todo mundo tenha aí o mesmo nível de informação, principalmente relacionado aí ao sistema de gestão da qualidade, que é o objetivo da norma. Um outro ponto muito importante que trata aqui nesse capítulo 7 é a informação documentada. Então você vai ver que a partir dessa revisão de 2015, a norma ISO 9001 ela não fala mais nos procedimentos obrigatórios, que falava até a versão 2008. Então hoje, na versão 2015, a norma não pede mais nenhum procedimento obrigatório, mas ela traz aqui algumas obrigações de informação documentada. Então, alguns requisitos você vai ver lá que ele pede, olha, devem ser mantidas informações documentadas. Quando a norma fala esse devem ser mantidas informações documentadas, é porque ali, naquele assunto, naquele requisito, você tem que fazer algum documento para comprovar que o requisito está sendo aplicado. Aqui no capítulo 7, a norma vai te mostrar como que deve ser uma informação documentada, o que é uma informação documentada e também de que forma a organização deve controlar essas informações documentadas, seja uma revisão, para evitar que um documento obsoleto seja utilizado. Então, quando tem uma revisão nova, que essas revisões atuais sejam usadas e não as revisões obsoletas, quem aprova os documentos. Então, tudo isso a norma traz aí como requisitos para você, na sua organização, definir a melhor maneira de controlar uma informação documentada. O capítulo 8 é o capítulo mais extenso da norma. O capítulo 8, ele tem o nome de operação. Então, aqui no nosso PDCA, ele seria o D, o do, execução. É nesse capítulo que nós vamos ter os requisitos para comunicação com o cliente, de que forma é feita essa comunicação com o cliente, toda a parte de projeto e desenvolvimento de um produto, do processo, são requisitos bem extensos de entrada, de saída, de projeto e desenvolvimento. Comunicação com fornecedores, requisitos para selecionar, avaliar fornecedores. Todos os requisitos voltados para a produção, para a execução ali do seu produto, do serviço. Liberação da produção, atividades de pós-entregas também estão aqui nesse capítulo. Então é como se a gente falasse que todas as atividades do departamento, se a gente fosse pensar em departamentos, dos processos, enfim, de vendas, engenharia, produção, qualidade, compras ou suprimentos, pós-vendas, estão todas concentradas aqui nesse capítulo 8. O capítulo 9 da norma, ele seria o C lá do PDCA, check. Então, o nome desse capítulo é Avaliação e Desempenho. O intuito desse capítulo é fazer a avaliação do nosso sistema de gestão da qualidade. Então, se a gente já passou lá desde o comecinho, definindo o contexto, liderança, fazendo planejamento, executando, agora nós chegamos aí no check. Nós vamos ver se tudo o que a gente planejou e executou realmente é o que a gente esperava para o sistema de gestão da qualidade. Aqui, a norma apresenta, por exemplo, requisitos para avaliação da satisfação do cliente. Então, toda a ISO 9001, ela tem muito esse foco no cliente, Quando a gente fala de qualidade, a gente tem muito esse foco no cliente. Então, aqui nesse capítulo, a gente vai ver se todas as atividades que a gente fez aí até agora, os requisitos que nós estamos atendendo aí da norma, e nós vamos, de alguma forma, que a empresa vai ter que definir, de alguma forma medir como que está essa satisfação do cliente, se ele está satisfeito com os produtos, com os serviços que a nossa organização presta. Também aqui a norma apresenta os requisitos para
análise de dados, para que você consiga apresentar dados, números, indicadores, enfim, que você possa avaliar de alguma forma a eficácia do seu sistema de gestão. Também aqui estão os requisitos para a auditoria interna do sistema de gestão da qualidade, que é aquela auditoria onde a gente vai ver se todos os requisitos estão implementados dentro da organização. E outro ponto muito importante desse capítulo é a análise crítica da direção, que pode ser feita através de uma reunião, enfim, como a empresa definir, e a norma apresenta os requisitos aí para as entradas e para as saídas dessa análise crítica da direção. Então, é o momento onde a direção vai analisar todos os dados, todas essas entradas, gerar as saídas, as ações necessárias para manter a eficácia do sistema de gestão da qualidade. O último capítulo, chegamos no A do nosso PDCA, onde seria o nosso ACT. Então, esse capítulo, o capítulo 10, se chama Melhoria. Então, aqui nesse capítulo, a norma vai trazer para a gente os requisitos para que a gente possa tomar as ações corretivas para todos aqueles pontos que não estão legal aí no nosso sistema de gestão da qualidade. Então, depois que a gente fez aí a avaliação da eficácia do nosso sistema de gestão, então o que não está legal a gente tem que tratar aí com uma ação corretiva. Então, aqui no capítulo 10, a norma apresenta os requisitos para não conformidades e ações corretivas. Outro ponto muito importante desse capítulo é a melhoria contínua. Então, como a gente já sabe, para a gente ter uma boa eficácia aí do sistema de gestão, a gente tem que rodar o PDCA. Então, aqui, a norma fecha os requisitos implementáveis com esse requisito de melhoria contínua, onde a gente vai avaliar o nosso sistema de gestão e colocar aí as ações para que ele possa ser constantemente melhorado. E aí a gente retorna lá no capítulo 4 e começa de novo a fazer toda a avaliação do nosso sistema de gestão. Afinal de contas, o sistema de gestão não é algo engessado, Então a gente implementa o sistema de gestão e ele, claro, com certeza vai evoluindo aí junto com a empresa. Por isso que é muito importante sempre estar fazendo essa avaliação e fazendo as melhorias necessárias para que o sistema de gestão não fique aquela coisa chata, burocrática, engessada, que não traz nenhum retorno para a empresa. Então, ele tem que evoluir, sim, junto com a organização. Então, atenção, só relembrando, onde a norma diz deve, é obrigatório. Então, você tem que contemplar de alguma forma na metodologia aí da sua organização quando você vai implementar aquele requisito. Então, se ela diz deve conter informação documentada, você tem que de alguma forma documentar na sua metodologia o que pede aí no requisito da norma. Lembrando que a norma apresenta requisitos genéricos, justamente porque eles podem ser aplicados a qualquer tipo de organização. Quem define a metodologia, como cada requisito vai ser aplicado, é a própria organização. Então, muito cuidado quando você for implementar um sistema de gestão da qualidade na sua empresa para criar algo que realmente agregue valor e não algo muito engessado, monstruoso e que depois ninguém consegue aplicar. Implementar os requisitos, sim, mas a metodologia, quem define é a organização, da forma como fica melhor para ela. Então, se você gostou aí desse vídeo, deixe aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar sempre por dentro dos temas que nós trazemos aqui. Me sigam também nas redes sociais, no LinkedIn, Kátia Mercuri, e no Instagram, qualidade_Kátia Mercuri. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.